A gravidez é muito esperada e sonhada pela maioria das mulheres, mas o nascimento do bebê é rodeado por várias descobertas e adaptações. Mas e quando esse bebê não é um bebê? São vários bebês. Em vez de nascer um, nascem dois ou três. Então, com certeza são desafios dobrados ou triplicados ou quadruplicados, não é? Vamos ver. São gêmeos. E agora? Hoje, o Sempre Feliz mostra como lidar com os dramas e alegrias em dobro, triplo, quádruplo. A empresária Ana Carolina conta como foi se descobrir grávida de gêmeas. Foi no ultrassom, né? O primeiro ultrassom. Na verdade, era só 2 coraçãozinhos, né, que tinha. E aí era 1º de abril, eu achei que era brincadeira do médico no dia. Aí, de repente, eu vi o meu marido chorando. Aí eu já fiquei desconfiada. E aí a secretária dele falou, ai, que lindo, olha lá, os dois. Aí eu vi que era verdade, né? Aí a ficha demora a cair um pouquinho. Saí do consultório meio assim, achando que era meio real ainda. Mesmo pequenas, as meninas já mostram que têm personalidades bem diferentes. Elas são totalmente diferentes, tanto fisicamente como a personalidade. A Alice é mais quietinha, mais dependente de mim, quer estar sempre no meu colo, no colo do pai, dengosa. E a Manuela não, a Manuela é toda independente, ela gosta de ficar, né, assim, brincando, livre. Tudo ela se vira, com a mamadeira, com o bico, com tudo. A pediatra Débora Silveira nos dá dicas de como lidar com a gravidez gemelar e com os primeiros cuidados com os bebês. Desde o momento que a mãe recebe essa notícia, é um misto de alegria, de susto e de preocupação, porque o trabalho que ela estava esperando de ser de um filho, né, agora multiplica-se. Então, ela precisa de um apoio muito grande da família, do pai, dos avós, né, vai precisar de muito auxílio, de muitos braços para ajudar a segurar e começar a se organizar desde a gestação para esse momento tão único na vida da mulher, né? E qual a dica para que a mãe não confunda os bebês? A mãe não deve se sentir culpada, né? Muitas vezes as pessoas comentam, ah, mas a mãe sabe qual que é qual. Principalmente quando acontece gêmeos univitelinos, que são idênticos, né? Tanto no DNA quanto na aparência. Então, joga-se essa responsabilidade para a mãe, que a mãe, por ser mãe, ela tem que saber qual é qual. E não tem, porque realmente recém-nascido em si já é muito parecido. 2 que são idênticos, às vezes a mãe confunde também. Ajuda muito a gestação de qualquer número de filhos, a gente, quando é mais de um, fazer esse gráfico como se fosse uma planilha, marcando o banho, a mamada, o padrão de sono, os remédios que tem que usar, para que sempre ela possa ter a certeza e a segurança de que em quem ela deu e quando ela deu, para ter esse controle. Vitor e Igor contam como é, na adolescência, as vantagens e desvantagens de serem gêmeos idênticos. Bom, às vezes incomoda porque o povo praticamente não acerta meu nome. Acaba que eu tenho 2 nomes, assim, Vitor e Igor, entendeu? Que me chamam de Igor, eu olho, às vezes porque eu já sei que quando ele fala comigo, é assim, mas é ruim por esse motivo, por esse lado. Eu sou melhor numa matéria, ele melhor em outra. Eu ajudo ele, a gente senta no quarto, estuda junto para ajudar um outro. É bom, né, ter uma pessoa assim do meu lado que eu posso confiar, eu posso contar as coisas para ele me entende. Justamente por isso é a pessoa que mais me entende, entendeu? Aí é muito bom essa relação que a gente tem um com o outro. Para a pedagoga Priscila Boy, a questão da identidade de cada um deve ser observada com muito cuidado. Às vezes costuma-se dividir o mesmo quarto. Na família, a gente sabe que quando são pequenos, ganham os mesmos presentes, ganham roupas iguais. Então já é difícil para esse menino construir uma identidade, ele já tem que romper uma barreira. Mas afinal, ser e ter gêmeos é mesmo muito bom? Ser mãe de gêmeos é um trabalho muito grande, né? É bem cansativo, mas assim, é tudo em dobro também, né? O carinho, o amor, a alegria, tudo em dobro. Que
Que delícia! Realmente tudo em dobro, né? O trabalho, mas o amor, o carinho e a compensação vem em dobro também, com certeza. É muito emocionante. São tantas as emoções, né? Como diria o nosso amigo Roberto. Aí, nesse caso de gêmeos, porque ser mãe já é uma emoção muito grande, né? Gerar e ganhar já é uma emoção muito grande. Mas, com certeza, gêmeos vêm para duplicar tudo. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no estúdio. E você, olha, lembrando que você pode participar, já tem até um recadinho aqui, olha. Olá, aqui é a Paulinha de novo. Estamos assistindo aqui de Itaperuna, Rio de Janeiro. Eu e minha mãe não perdemos o Sempre Feliz. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Beijo, Paulinha, para você, para sua mamãe. Beijo muito grande, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E você, como a Paulinha, pode mandar o seu e-mail, semprefeliz@redesuper.com.br ou ligar 3209-3301. E para continuar falando desse assunto, eu recebo duas mães de gêmeos, Juliana de Paula, tudo bem, Ju? Tudo jóia. Obrigada por ter vindo. E Denise Guimarães, que está aqui do meu lado esquerdo, tudo bem, Denise? Tudo bom, obrigada por ter vindo. E que é a mãe do Igor e do Vitor, que apareceram ali agora na nossa matéria. Que delícia. Eles são eles? São. Pequenininhos, que delícia. Gente, é muito bom, né? Você sabe que, olha, quando a gente começou a planejar a gestação e tudo, eu queria gêmeos. Ah, você queria? Eu falava com Deus, ai, Deus, podia me dar gêmeos, porque eu já estava engravidando mais velha. Eu falei assim, aí resolve o assunto, né? E pronto. E ainda ficava falando assim, Deus, podia me dar um casal de gêmeos, olha só. A gente quer estabelecer tudo para Deus, né? E aí eu tive a Mariana, só que eu amei tudo tanto, eu amei a gravidez, eu amei tudo, amei o parto, amei a amamentação. Quando eu estava amamentando ela, eu falei, Deus, obrigada que você não me deu gêmeos, que eu vou poder curtir uma de cada vez, de tanto que eu amei. Mas eu fico imaginando assim, como é tanto amor, é tanta emoção, que será que o trabalho atrapalha, ofusca um pouquinho essa emoção ou não? Como é que foi com vocês? Olha, eu acho que no início Assusta. o início é muito tenso, assim, quando chegam os dois bebês, porque quando tá dentro da barriga, assim, está grávida, você vê no ultrassom, mas quando tá ao vivo lá, quando nascem, tem aqueles dois para você cuidar, Mas depois você acaba que não tem jeito. Nasceu, são seus, você tem que se virar, né? Dá um jeito. Verdade. Mas o trabalho é muito. Verdade. Você lembra quando você recebeu, a gente está mostrando no seu vídeo ali, o Érico, meu amigo, beijo pro Érico. E assim, da casada com médico, às vezes a gente acha que facilita um pouco, né? Fica com menos medo de algumas coisas. Né? Ah, não, mas o pai tudo, tem que correr pediatra. Aquela lá é pediatra, inclusive. Tá vendo? É pediatra. E Denise, você lembra quando você teve a notícia de que eram gêmeos no ultrassom? Lembro. Você lembra como é que foi, assim, A gente viu na matéria que ela falou que recebeu a notícia no dia 1º de abril, até que fosse show que fosse mentira. Meu aniversário, um ótimo dia para você receber uma notícia boa. Nós fomos, foi eu e meu marido, né? Fazer ultrassom, que a gente sempre ia juntos. O médico perguntou pela ultrassom, falou, vocês têm filhos? Falou, temos 2. Ele, tá. Então manda colocar água no feijão que vem mais 2. Eu sentei levantei, sabe? Falei, vou mostrar. E começou mostrando o ultrassom, 4 perninhas, 2 bracinhos. E já estava de 4 meses e meio de gravidez. Ah, já estava grande já. E eu não sabia, né? Você não sabia? Você descobriu com 4 meses e meio? Com 4 meses e meio. Você sempre foi magrinha, né? Bem magrinha. E não deve ter alterado quase nada do seu corpo, assim. Engordei 9 quilos na gravidez dos 2. Só que eles nasceram assim imensos, né? Não imagine você, muito Ju. grande. Engordei só... Na verdade, na gravidez, eu passei muito mal, tanto da primeira gravidez quanto o gemelar. Muito enjoo, vômito mesmo. Então, eu emagreço muito no início e depois que eu ganho peso. O meu problema é eu ganho peso depois, sabe? Mas eu descobri no ultrassom, mas eu tava com... Foi bem no início, 7 semanas. Fui fazer... Nem esperava que eu estava grávida, na verdade, porque eu estava com uma bebê de 9 meses em casa. Aí engravidei e fui fazer ultrassom. Quando eu cheguei lá, o médico conversando com ele, descontraído, de repente ele fala assim comigo, olha aqui. Aí eu olho, ele tá assim, você tá vendo? Falei, doutor, tem 2. Ele tem 2. Meu Deus. Eu queria, vocês duas aqui, na verdade a gente convidou também uma mãe de trigêmeos, mas eu acho que ela ficou agarrada no trânsito, não conseguiu chegar ainda. E vocês duas tiveram os gêmeos depois, né? Segunda gestação. Vocês acham que facilitou um pouquinho, porque vocês já estavam, né,
mesmo que com uma pequenininha de 9 meses, já tinha tido aqueles primeiros cuidados. Porque imagina assim, a gente quando chega com o primeiro filho em casa, eu, a Mariana, as minhas duas nasceram prematuras, então muito pequenininhas, né? Aquela coisinha delicadinha, tão, sensível. Imagina chegar com 2. E a gente fica sem saber muita coisa ainda, né? Por mais que a gente tenha aulas disso, aulas daquilo, amamentação, tem muita dúvida. E imagina chegar de cara, de primeira viagem com 2. E aí, como é que seria? Para vocês acham que facilitou o fato de você já ter tido 2, você ter uma? Chegar com os outros 2 assim, já meio que já tinha tido uma aula? Eu acho que sim. Eu falo que quem tem gêmeos de primeira gravidez, que não seja tratamento, porque quando está fazendo tratamento a pessoa se espera, assim, que pode ser uma gravidez de múltiplos, né? Mas quando engravida assim, de gêmeos de primeira, é natural, eu acho que assusta muito mais. Quando você já tem um com experiência, quando você tem aquela experiência, você vai assustar menos, mas de primeira... porque não está esperando, né? Eu acho que não está. Eu acho que é... É verdade. Eu, assim, apesar de já ter 2, né? Tinha 2 antes deles. Mas tinha 2 homens também? 2 homens. Então você tem então, 4 homens. 4 homens. Agora só as noras. Só noras. E a neta. Então a netinha. Já tem uma netinha. Nossa, ela é uma princesa, então. Linda. Minha imagina. E, então, só que quando eles nasceram, eu tive trombose e fiquei internada. Aí complicou, né? É verdade. Porque como que eu ia deixar eles sozinhos como pai? E os irmãos, né? Que já estavam 16 anos, um e 12 o outro. Isso que eu ia perguntar a diferença. Então, eles foram temporões, na verdade. 16, 12 e aí chegaram os 2, os gêmeos. Estão com 16. Por isso que ela já é vovó, ainda tem os meninos. Olha que delícia, gente. Tanto de fase, né? Um tanto de mistura. Agora tô com a netinha pequenininha lá, que é delícia, né? Que delícia. Bom demais. Mas, então, isso pra mim ficou assim, que eu me apavorei, sabe? E falei, não, e agora? Eu não podia amamentar. E que me incomodou, porque eu estava tomando anticoagulante, né? E o médico proibiu. Então eu fiquei assustada, sabe, com essa questão. Você não planejou essa gravidez, né? Porque você já imaginou, você não queria mais ter filhos? Não, eu estava tentando, era ao contrário. Você Depois estava tentando. Que o segundo estava com 5 anos, a gente estava tentando, o terceiro a gente estava para ver, só que eu não engravidava, não sabia por quê, qual motivo. Mas você já tinha desistido? Tinha desistido. Aí engravidei, tive um aborto espontâneo. Aí eu falei, perdi a oportunidade, achei que estava com mioma, que era uma questão que podia ter filho, tinha que tirar o útero. Engravidei com tudo isso. Deus é perfeito. Que maravilha, bom demais, gente. A gente já falou um pouquinho assim, mas quais para você tem sido, que você está com os meninos pequenos ainda, né, Ju? E você, Denise, foram os principais desafios? Teve alguma situação que foi complicada, foi difícil de resolver ou não? Foi tranquilo? Tem sido. A gente tem que adaptar a vida, né? Eu acho, igual você te falado, a família tem que ajudar. Todo mundo tem que ajudar. Porque a gente não dá conta sozinha, não tem jeito. Então, assim, minha sogra me ajuda muito, minha mãe, marido, irmã, sabe? Então, assim, se não fosse minha família... A gente não dá conta. A gente não poderia, eu não poderia estar aqui agora para começar, né? Com quem que eu ia deixar os 3, né? Então, é verdade. Com a família fica mais fácil. Agora eu tenho uma cunhada que mora no Canadá, que teve gêmeos, longe de todo mundo. Ela está passando aperto. Eles estão com 2 anos já, mas minha sogra, quando eles nasceram, ela ficou lá 5 meses. Mas assim, então ela tem que se virar sozinha, né? Isso. E consegue também, né, gente? Isso. Graças a Deus. A minha mãe, eu vou dar um beijo muito grande para minha mãe, maravilhosa, que eu amo tanto. Ela tinha sonho de ter gêmeas. Ela teve meu irmão. Meu irmão nasceu prematuro, doentinho e tanto. Ela já estava naquele desafio, isso quer dizer, 50 anos, vou contar a idade deles, né? 50 anos atrás. Onde não existia ultrassom, né, no interior, né, não tinha estrutura. E aí, quando ele tinha alguns meses, ela engravidou. E aí, quando nasceram, nasceu uma, nasceu outra. Gêmeas, que eram a Maristela e a Márcia, em homenagem, a gente está falando de política aqui, né? Homenagem às filhas do Juscelino Kubitschek, na época. E aí, elas, com 5 meses de idade, elas adoeceram e a Márcia morreu. Sua irmã? Eu não existia, né? Não. Irmã da Maristela. E a minha mãe é paixão dela, que ela tinha paixão por ter gêmeos.
O irmão dela era gêmeo, ela tinha algumas coisas na família, apesar de que dizem que a questão da família não interfere tanto quanto a gente pensa. Interfere, mas a porcentagem não é tão grande. Mas enfim, a Márcia morreu. Ela falou, quando eu tiver outra filha, então vai chamar Márcia. Porque eu quero... Ela tinha paixão com a bebezinha. E aí nasceu a minha irmã. E aí todo mundo, não põe Márcia não põe Márcia não, porque dá aquela história, ficou um tempão sem nome, aí colocou Ruth Leia, que é a minha irmã. Mas se eu tiver outra filha, vai chamar Márcia. E Deus falou, quebrar seu galho, já que você quer tanto uma Márcia. E me mandou, cá estou eu, Márcia. Mas ela realmente tinha paixão. E tem as fotos das duas, coisa mais linda. E eu me pareço muito com essa minha irmã, Maristela. Ela mora, inclusive, também fora, ela mora nos Estados Unidos. E beijo para ela, que assiste também a gente pela internet. Mas não é fácil, né? Você já está com um filho ali doentinho, tendo que cuidar, com quantas questões, aí vem mais duas que já tem a questão do cuidado e depois você ainda tem essa perda. Quer dizer, a vida é cheia de desafios, né? É cheia de dificuldades, mas a gente tendo um relacionamento com Deus, tudo muda, né? Fica mais fácil, né? Bem mais fácil. Bem mais fácil. Exatamente. Porque a gente não tá Pode falar, Denise, fala um pouco mais alto, querida. Ela fala baixinho. Então, mas assim, acho que tem problema, podia ter 5 de uma vez, né? Olha, o povo cuida de você, bonitinho, cuida de você. Ela é toda assim. Não, toda devagarzinho, né? Você já brigou com alguém? Já, ué. Você briga com alguém? Eu brigo. Com os meninos, quando eu falo assim, você vai me ver com raiva. Ah, vou. Ela é muito mansinha, que gracinha. Vocês vão me ver com raiva uma hora. Mãe, você tá brava comigo. Vocês vão me ver com raiva uma hora. Um dia vocês vão me ver com raiva. O dia não chegou até hoje. Eu brigo com eles, assim, sabe? Assim, veio com eles lá, né? Chama, tem puxado a orelha deles lá. Mas tem situação, eu falei, ele diz, o problema de gêmeos é quando adoecem, que adoece os dois de uma vez. É verdade. Né? O meu era assim, um adoecia, por saber que o outro também ia adoecer. É verdade. Sabe? Agora o resto é só alegria. A gente projeta tantas coisas na vida da gente, algumas vêm sem planejar, claro, né? Até porque Deus já nos avisou, né? Isso através da palavra de Deus. A Provérbios 16 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, dos lábios do Senhor. Você, o Érico, é gêmeo, né? Seu marido. Vocês imaginavam que vocês poderiam ter gêmeos? Eu tenho irmãs gêmeas, não comigo. Minhas irmãs caçulas são gêmeas. Não, então você estava cercada de gêmeos. Mas na primeira gravidez tem aquela expectativa. Mas da segunda, como minha menina estava muito nova também, eu não imaginava nem que eu ia engravidar tão rápido, muito menos que seriam gêmeos. Da segunda não. Na primeira eu tinha aquela expectativa, mas na segunda não. Então eu acho que quando você recebeu a notícia não foi nem tanta novidade assim, talvez, né? Na hora que você lembrou, talvez, assim, olha, tinha essa possibilidade, eu estava esquecendo. Aí até no segundo ultrassom eu perguntei para o médico, falei assim, me confirma se são só 2. Ah lá, eles. Ai, gente, aí estavam premato, tinha acabado de chegar em casa, 2 quilos cada um. As minhas também chegaram com 2 quilos. Não são gêmeas, elas chegaram com 2,100. Eles nasceram com quantas semanas, Ju? 32 semanas. Isso. Ficaram quanto tempo lá, você? Isso, com os 2 pequenininhos. Eles ficaram internados, 26 dias, CTI. O Davi teve uns problemas de respiração, teve que ficar entubado. O Miguel foi mais para ganhar peso mesmo. Olha como ele já estava mais gordinho. Aí estou com 6 meses. Que gostoso. Ai, bom demais. Né? É muito bom. E você conseguiu amamentar normalmente? Revezava? Não. No CTI até eu porque tirava. Eles ficaram, né? Mas eu aluguei uma bomba elétrica que ajudava, porque eu tinha que tirar. Ai, que linda essa foto. Eles tomavam com sonda, né? Através de sonda. Mas mesmo depois que eles foram para casa, eles não podiam ficar muito tempo no peito. Eles tinham que ficar 5 minutos e complementar com uma madeira. E eu com a outra pequena, eu ficava, então assim, e a gente fica aquela coisa também para ganhar peso rápido, para ganhar, então aumentei muito pouco eles, pouco. Ai, gente, que lindo, né? Bom demais. E você, Denise, você conseguiu amamentar? Eu não pude, né? Você teve exatamente, você já falou pediatra, isso. Eu tinha esquecido, verdade. E aí ficava naquela. Aí me adoecer, né? Meu amor, foi não. Desde que ele nasceu, sabe? Até 1 ano e 1 mês. É verdade. Nasceram um tempo normal? 9 meses certinho, com 3 quilos cada um. É mesmo? Olha que maravilha. E é difícil, né? Geralmente o gêmeo nasce um pouquinho menos peso. A Mariana nasceu com 34 semanas e ela nasceu... Mas por qual motivo? Madura. A bolsa rompeu. Eu não tinha dilatação, ela nasceu de cesárea e a Larissa... praticamente a mesma coisa, só que com 36 semanas já. Mas a Mariana também já nasceu madurinha.
normal, não ficou nem um dia a mais no hospital, todas duas. E nasceram com 2,4 kg e pouco, mas perderam bastante, né? Antes de ir para casa, foram para casa 2 dias depois com 2 quilos. Aquela coisinha pequenininha ali, maravilhosas, lindas da mamãe, lindezas. Bom demais, meninas. Muito obrigada por terem vindo. Apesar de tanta correria, tanto filho, tanta fralda, tanta mamadeira. Vou olhar pro lado de cá agora. Não, mas a minha sogra e o Érico dando conta lá. Pois é. Como sua sogra chama? Graça. Graça, tem que ter muita graça mesmo. Aliás, tem que ter muita graça de Deus, mas uma graça só te basta, né? Uma graça te basta. E como? Exatamente. Que é a sogra ali, ó, caprichando. E eles também curtem, né? Os avós curtem demais. E é tão bom a gente deixá-los curtir. Os meus pais também, eles curtem demais as meninas e eu falo com eles, vai curtindo mesmo, curte bastante. Aproveita quando aproveita, né? Gostoso demais. Gostoso demais. E elas, quando elas falam assim, ô vovô, qualquer coisa derrete eles. Vô e vó, pode tudo. Pode tudo. Na casa da minha sogra eles chegam, tem a fruteira, pega as laranjas, taca no chão. E a sogra, não, pode deixar. Você pode tudo na casa da avó. Pode tudo. O meu pai é um avô bem comportado. Ele fala, não senhora, não pode não, isso não pode não. Eu falei, isso mesmo, pai, coloca equilíbrio nessa história aí. Mas é muito gostoso. A avó é diferente, mãe. Eu sei que eu fico com a minha menina falando assim, vovozinha. Ela aí já é vó, ela já sabe como é que é, né? É difícil. Mas até a gente que é mãe, é difícil. A gente tem que ser firme, porque as meninas não assistem essa parte, porque dá vontade de ceder, né? Dá vontade de ceder. A gente tem que ser firme, porque olha com aquelas carinhas. E as minhas, elas fazem caras e bocas tão engraçadas. E a gente se diverte tanto nós três. É muito engraçado. Muito bom, gente. Que delícia ter vocês, falar sobre esse assunto. Filho é sempre bênção, é sempre tão bom. Muito, né? E a gente estava conversando aqui, nosso tempo está acabando. Aquela hora que estava passando o Vitor e o Igor, né, seus filhos conversando, e eu perguntei para a Denise se eles são super amigos, porque a impressão que dá é que os gêmeos sempre vão ser muito amigos, né? Exatamente. Você disse que eles são super amigos. São muito amigos, sabe? É coladinho no outro. Todo mundo fala, gente, só anda assim. Quando estava no colégio cristão estudando, gente, só passa abraçadinho dois. Que delícia, né? Bom. Ter amigo é tão bom, e ter irmão, amigo. As minhas duas, há 1 ano e meio de diferença, as duas, né? Elas são como se fossem gêmeos, elas são super grudadas também. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo, viu? Beijo, bom fim de semana para vocês.